Na época das grandes navegações tinha tudo. O pessoal era comum eles colocarem no papel? Tinha, mas era um precário, né? E era parcial, né? Porque era a interpretação do escriba ali, do cara que estava escrevendo, né? E muita coisa se perdeu. Tem muita coisa em museus guardados, mas um documento difícil de ler, inclusive. Uma vez eu vi um documento, um diário de uma navegação português. Você tá falando Não, difícil de entender. Ah, o português da época. Exatamente. Muito difícil de entender. Cara. Você fica lendo, parece que está lendo árabe, entendeu? Qual a história mais antiga que você já contou nesses livros aí de... Ah, cara, é assim, como vem de 1500 para cá, então... do século XVI para cá, né? Nesse livro a primeira história é uma história até interessante, uma história sacana pra caramba, porque... Deixa eu ver aqui. Que é A culpa foi do rei? Exatamente. E aí você coloca HMS Gloucester. Gloucester. Que era o nome do barco, né? Onde o futuro rei estava. O futuro era um moleque? O que era? Não, ele ia ser o futuro rei da Inglaterra, né? E eles foram para uma área mais remota na Escócia, que ele foi buscar a mulher dele, e o barco encalhou e começou a afundar, e tinha uma regra que ninguém podia descer antes do rei. O rei tinha que ser o primeiro a abandonar. E o rei, como a situação estava relativamente tranquila para ele ficou encebando para sair do barco. Quando ele saiu, a coisa piorou, o barco afundou de vez, morreu gente pra caramba, porque ele ficou lá. Porque ele ficou. Por isso que a culpa é do rei, entendeu? Cara, que absurdo. E vai por aí. Ficou lá, não vou sair agora. Não, vou esperar um pouco. Não quero. Não tô afim. Ei, estamos afundando. Tá, beleza, eu vou sair daqui a pouco. Ele ia sair de qualquer jeito, então pra ele tava fácil, né? Mas, cara, assim, por que eu gosto dessas histórias? Cara, o mar é muito grande, né? 2/3 do planeta é água, pra você ter uma ideia. Sabe por que se fala em 7 mares? Bom, então, porque os oceanos se dividem em mares, né? Então, se você somar, vão dar 7, né? Na verdade, tem outros também menores, tem né? Menores, que eles não consideram, né? Glacial, Mar Morto. Mar Morto. Né? E tem uma série de outros mares menores que não consideram, exatamente, que são mais regionais, assim, né? Mas a água, a porção de água é muito grande, né? E se você pegar Não sei por que chama planeta Terra, né? Pois é, devia chamar planeta Água. Exato. Né? Se você pegar a história, onde no passado tudo era feito pela água, não tinha avião, né? O cara tinha que se locomover pela água. E ao sabor do vento, né? Ao sabor do vento e com embarcação precária, né? Navegação precária, os caras não sabiam nem para onde estava indo, muito menos o que iam encontrar. Então, ficavam parados muito tempo. Era um perrengue atrás de perrengue, entendeu? Era um naufrágio atrás de naufrágio. Era muito comum, né? Tremendamente comum. A taxa de sucesso. Tremendamente comum. Quando os caras saíam para as Índias ou para descobrir alguma... Era meio tiro no escuro, né? Eu acho que os caras eram muito valentes, porque os caras iam pro mar sem saber o que iam encontrar. Que tipo de gente que ia? Acreditavam gente que não tinha família ou criminosos? Então, cara, assim, os nobres que comandavam as expedições eram nobres. Eram nobres mesmo. Tinham formação marítima, o resto não. O resto era o que conseguia regimentar. Várias vezes eles arregimentaram marinheiros em presídio. Tipo, a gente tira daí... mas você vai no barco, entendeu? Isso aconteceu muitas vezes. A Austrália, a Austrália foi meio que colonizada, né? Com prostitutas inglesas que foram tiradas das prisões da Inglaterra e levadas para lá para poder fomentar a população local, porque só ia homem, né? Então precisava levar a mulher para lá, né? Não sabia disso. E aí eles fizeram uma expedição. Porque só tinha homens e cangurus, né? Só tinha os cangurus e os aborígenes. E o canguru não é muito fácil de tentar dar um abraço nele. Já viu com aquele bicho? Coloca a foto daqueles canguru musculoso, né? Então os caras eles foram nas penitenciárias femininas e falaram, quem quiser sair pode sair, só tem que entrar no barco e ir pra lá. Nossa, então, e era uma terra, você não sabe, né? Desconhecida, para começar do zero. Eles precisavam começar a povoar a Austrália, né? Então foi uma saída que eles acharam. Então, assim, qualificação do pessoal que ia era nenhuma. E instrumentos também na época, né? Pois é. Era estrela. Tudo precário. Navegação, exatamente. Sextante já foi uma evolução, né? O cara tem que ficar de pé, alinhar no horizonte uma espécie de um compasso, né? Era muito precário, mas os caras eram muito valentes, eu acho. Com certeza, cara, com certeza. Porque hoje em dia,
Olha lá. Olha, cara, o bração do canguru. Cara. Hoje em dia, é verdade. Hoje em dia o cara tem Mas hoje em dia você vê como um cara como Amir Klink, cara, que navega sozinho. Isso é só possível por causa dos instrumentos, né? Era inimaginável um cara sozinho conseguir na uma época embarcação. que o Amir fez a primeira travessia dele, nem tinha tanto instrumento assim. Na época do caiaque, né? Exatamente, da travessia que ele fez mesmo? do Atlântico. Não, foi meio navegação a moda antiga, entendeu? Sério? Hoje em dia não. Hoje em GPS, essas coisas. Não existia. Hoje em dia o cara tem, por exemplo, previsão do tempo extremamente precisa. Tudo bem, às vezes o cara pega um perrengue no meio do mar porque ele vai fazer um trecho longo, né? Não tem como, né? Então a previsão dá uma ideia para ele dos próximos 5, 7 dias, mas ele vai fazer uma travessia de 20, então dali para frente ele fica sujeito a encontrar alguma encrenca, né? Mas evoluiu muito, né? Não vou dizer que ficou fácil, não é muito fácil, né? Mas o mar, antigamente era mais difícil. Eu não sei, cara, eu tenho mais receio do mar, esse mar aberto, do que voar, sabe? Eu acho que eu já peguei navio, fui pro Alasca, cara, tem uma hora que você olha para aquele mar e ele te impõe um respeito, né? Fala que aconteceu alguma coisa aqui, grande, né? é grande. Um volume de água e balança, né? Aí você vê aqueles vídeos, né? Aqueles navios indo e... Cara... O Alasca é legal. Muito legal. Você foi a Juneau, essas coisas? Fui. Chicago. Saí de Seattle, fui pra lá e voltei em Vancouver. Muito legal. Só tinha velho lá. Eu sei. Só casal velho, assim, fazendo aquelas viagens de velhinho, de aposentadoria. Então, o que está acontecendo, por exemplo, lá em Juneau, por exemplo, é recente, publiquei sobre isso semana passada até, é que, assim, o movimento de navio, de cruzeiro para lá aumentou tanto, que eles estão querendo mandar o pessoal embora, entendeu? Tipo, atrapalha. A cidade tem 35 mil habitantes. Aí chega... Recebe 1,5 milhão por ano de visitantes de cruzeiro. Então vira um caos, né? E aí Juneau é a mais nova cidade do mundo turística visitada pelos cruzeiros, que está dizendo, não queremos mais cruzeiro. É uma cidadezinha mó legal, né? Tudo de madeira. Super legal. Veneza foi a primeira, né? Disse, não dá. Veneza já chegou nesse ponto. Veneza já proibiu. Pô, quando eu fui a última vez, e faz uns 15 anos, já tava muita gente, imagina. E chinês, né? Como tem chinês no mundo turistando, cara. E eles não vão sozinhos, né? Sempre é um grupo. Não existe um chinês. Não, né? É sempre um grupo muito grande, com câmera, com máquina, com celular, com tudo. Não existe um chinês. É igual japonês. Mas é isso, né? A China tá crescendo pra caramba, os caras saem, tem que gastar esse dinheiro em turismo. Os caras estão rodando o mundo, né? Os japoneses já fizeram isso também. E a indústria dos cruzeiros marítimos cresceu muito no mundo inteiro. Muito. Cada vez fazem navios maiores. E esse é o problema, Vilela. Porque antigamente você fazia navio para 1.000, 2.000 pessoas, né? Titanic tinha o máximo 2.000 entre passageiro e tripulante, não chegava a 2.000. Hoje em dia você tem navio de 7.000 pessoas. Qual é o problema disso? O problema é que um navio desse, quando chega no... Primeiro que o navio se tornou gigantesco, tá? Qual que é o maior navio do mundo? Eu tava vendo, é um absurdo, né? Esse ano foi lançado. E todo ano eles lançam o maior navio do mundo, porque todo ano tem um navio novo. Mas um navio desse, quando chega num lugar que nem Juneau, por exemplo, Chicago, pequenininho, ele desova milhares de pessoas de uma vez só. Imagina para almoçar. Impossível. Loja de souvenir. Impossível. Não tem como. Impossível. Então vira um caos, assim, porque é muita gente chegando ao mesmo tempo, entendeu? Não é que assim, vamos dividir os 7.000 ao longo de uma semana. Não, eles chegam de manhã e vão embora de tarde e vira aquele salseiro na cidade. Barcelona proibiu. Desculpa, Amsterdã proibiu. Não entra mais navio de cruzeiro em Amsterdã. Cara. Porque é muita gente. Então os navios olha esse. Então, olha só. Mano, olha isso, Tuti. É uma cidade, né? Cara, é uma cidade. Esse é de 7.000? Ou mais? O Icon, se não me engano, é 7.500 passageiros, se não me engano. Mas eles ficam mais perigosos por serem maiores? Não. O nível de segurança desses navios é impressionante. É muito, é mega seguro. O navio é estável demais. O navio movimenta, você acha que o navio tá parado, você põe a mão, não mexe nada, nem vibra. O que faz para acontecer? Mas mesmo assim acontece as merdas, né? Vamos ver, por exemplo, o Costa Concórdia, né, que foi
10 anos atrás, não Aquele faz da tanto... Itália lá? Exato. O que aconteceu nele? Foi um erro Foi uma imprudência do Costa Concórdia, né? É uma das histórias que está nesse livro. Tá, essa é uma história manjada, né? Mas qual é o contexto? Eu não lembro. Então, a história foi o seguinte, o Costa Concórdia estava fazendo um cruzeiro pela costa italiana ali. Mar Mediterrâneo? Mar Mediterrâneo, pela costa italiana. E o capitão, Schettino, ficou famoso por uma camiseta até que fizeram depois, né? O nome dele. Mas o capitão, ele decidiu se aproximar demais de uma ilhota que tinha ali, porque naquela ilhota morava um ex-comandante, amigo dele, ele queria fazer uma graça com o cara, dar uma pitada, passar perto, não sei o quê. Na verdade, não foi só esse motivo, tá? Consta que ele também estava com uma dançarina amante dele na cabine, na ponte de comando, queria dar uma impressionada na menina. Então, sempre tem uma mulher no negócio. Exatamente. Então ele mandou o navio se aproximar da ilha. Uma coisa imprudente, porque não havia necessidade, e ali uma água rasa. E no que ele se aproximou, ele bateu numa pedra. Bateu? Bateu e rasgou o casco. 10 anos atrás, o navio... esse? É isso aí. Cara... Ele bateu, ele rasgou o casco e aí, não satisfeito, o comandante continuou fazendo merda, né? O que ele fez? O que seria o ideal fazer nesse caso da ré? Ele foi um dos primeiros caras a sair do navio, por exemplo. Pô, aquela história do comandante, tem que ser o capitão último. É o último. Tem que ser o último. Ele foi um dos primeiros a sair, alegando que ia comandar a evacuação dos passageiros pelo lado de fora. Mas, na verdade, ele saiu do navio, foi para a ilha, e ficou lá na ilha, e aí começou a ter um bate-boca com o capitão dos portos da região, que estava indignado com o procedimento dele, e falava, volta para o navio, claro. E etc. E, enfim... Todos foram salvos? Não, morreram 30 e poucas pessoas que não conseguiram sair, todos os passageiros. Não, teve tripulante que morreu também, que não conseguiram sair do navio a tempo, porque o navio inundou. Algumas das cabines da área que ele inundou, as pessoas possivelmente morreram afogadas ali. E outras morreram na confusão de tentar sair, né? Porque imagina um navio nesse grau de inclinação... Ele tem que ter bote para todo mundo? Tem que ter. Nossa! Tem que ter. Mas no pânico, aí você tem o caso que o bote sai... vazio. Exatamente. Agora, numa situação dessa, cara, você sair de dentro de um corredor de um navio desse tamanho, isso é muito grande... Você vem pisando em parede, não é fácil andar. É verdade. Não é fácil. Ele tá emborcado. E ele demora para chegar nisso daí? Nesse caso do Concórdia, não, foi relativamente rápido. Desde que ele bateu e virou. 6 horas ele já estava nessa posição. E era de noite. E era de noite, inclusive, aí dificulta ainda mais. Perde totalmente o navio? Esse aí foi rebocado e demolido. Esse aí, não tem como, né? Esse aí foi perda Imagina total. O seguro. Mas foi o último grande desastre com um navio de cruzeiro. Porque os navios de cruzeiro... porque o cara fez um monte de merda. O cara foi muito imprudente. Tanto que tá preso até hoje. Tá preso. Né? Tá preso. Ele escreveu um livro colocando o ponto de vista dele, se defendendo, né? Não adiantou, tá preso. Mas esse, assim, é um ponto fora da curva, tá? Sim. Porque os cruzeiros marítimos são hoje extremamente seguros. Mesmo com um mar muito agitado. Muito. O máximo vai acontecer ele eventualmente balançar um pouco, mas fica tranquilo. Isso aí não teria acontecido nada se o cara não tivesse chegado perto de uma ilha, num lugar que sabidamente era raso, que sabidamente tinha uma laje, um bloco de pedra embaixo, e tudo isso foi ignorado. Ele estava bêbado? Deve estar, né? Parece que houve também um desentendimento geral entre ele, italiano, e o timoneiro, que se não me engano era da Indonésia ou das Filipinas, então falavam inglês, mas um não entendia muito bem o que o outro falou. Parece que o timoneiro interpretou mal um comando dele, que deveria ter seguido. Era até que a hora vira e o cara não virou. Né? Mas a responsabilidade é sempre do comandante, né? E o que ele fez depois de abandonar o navio, aí foi a gota d'água, literalmente.